Olá, profissionais, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula proporcionada pela PHPlex, que além de trazer para nós tecnologia, traz conhecimento. Eu sou Adam Amâncio e hoje nós vamos falar sobre tratamentos de cabelo. Eu vou explicar para você qual a diferença entre hidratação, nutrição e reconstrução. Você sabe quais são as diferenças desses tratamentos e como você deve fazer o diagnóstico e definir qual o tratamento ideal para sua cliente? Além disso, eu vou explicar para vocês como utilizar PHPlex para fazer esses tratamentos na sua cliente. Com o PHPlex você consegue nutrir e ainda reconstruir os fios da sua cliente. Primeiro ponto para a gente definir qual o tratamento ideal para a nossa cliente é criar uma avaliação para definir qual tratamento vai ser o ideal para a nossa cliente. Nessa avaliação, nós temos alguns pontos super importantes, que são analisar a porosidade do fio, a densidade, a elasticidade e textura. Então, dentro da avaliação, esses pontos, eles são extremamente importantes. Porosidade. O que é a porosidade? É o que eu sinto desse cabelo, o que eu vejo nesse cabelo. Esse cabelo está com a escama muito aberta, ele tem muito frizz. Esse frizz, essas escamas abertas, elas estão no comprimento ou elas estão mais nas pontas? O que eu enxergo nesse cabelo? Ideal também a gente fazer uma análise no geral da cabeça da cliente, não só superficial. Ou seja, eu preciso abrir esse cabelo, eu preciso pegar esse cabelo e sentir qual a textura também. Nessa textura, eu tenho que sentir se esse fio, ele é um fio mais fino, ele é um fio mais grosso, ele é um fio médio. Se ele for fino, ele é fino naturalmente ou ele é fino por questões de química? É um cabelo que ele foi danificado, ele foi feito algum tipo de química e por isso ele está com essa textura mais fina? O outro ponto é a densidade. Qual que é a densidade desse cabelo? Eu tenho muito cabelo, eu tenho pouco cabelo. Eu tenho muito cabelo em algumas regiões e pouco em outras regiões. Eu tive alguma queda ou não. Tudo isso está envolvendo densidade. E por último, elasticidade. Todo cabelo, nós profissionais entendemos bem disso, que todo cabelo tem a sua elasticidade natural. Se o cabelo ele não tem elasticidade nenhuma, isso quer dizer que eu preciso devolver essa elasticidade. Se esse cabelo está muito elástico, isso quer dizer que ele passou ali por algum procedimento químico que tirou totalmente a vida e a textura desse cabelo. Tudo isso a gente tem que levar em consideração para se obter um resultado perfeito aí, tá? A partir do momento que nós finalizamos essa avaliação, pode-se dizer aí uma avaliação mais química, nós vamos passar por uma avaliação mais pessoal. Quais os cuidados que essa sua cliente ela tem? Quais os shampoos que ela usa? Qual a frequência de lavagem que ela usa? O que ela usa em casa? Ela usa muita prancha? Muito secador? Ou não? Ela usa o cabelo dela ao natural? Ela está de escova na sua cadeira neste momento? Ela muda a estrutura do cabelo dela com frequência ou não? Qual que é a textura desse cabelo natural? Essas perguntas, elas precisam ser feitas para a sua avaliação. É a partir daí que a gente vai conseguir definir qual o melhor tratamento. Se é uma hidratação, se é uma nutrição, se é uma reconstrução. Depois desse ponto, o que é ideal você também discutir com essa cliente? Quais são os desejos dela? Ela vai mudar de cor? Ela vai fazer algum processo de alisamento? Ela vai passar por algum processo de clareamento, de descoloração? Por que esses pontos são importantes? Porque se essa cliente for manter um cabelo natural, a frequência desses tratamentos, elas são menores. Existe tratamento para todo tipo de cabelo e todo cabelo precisa de tratamento, mas a frequência é que vai falar se eu preciso de mais ou de menos. Se essa cliente for fazer um processo de descoloração, por exemplo, eu preciso de mais tratamento. Se essa cliente usa o cabelo dela natural, eu não preciso de tanto tratamento quanto uma outra que faz coloração, por exemplo. Um dos tratamentos que a gente mais se vê falar são as hidratações. Nada mais é do que devolver água ao fio de cabelo. Mas na verdade, devolver água não é bem simples assim. O que mais a gente faz dentro do salão são as nutrições. Mas esse termo hidratação ele é super conhecido. A melhor forma de devolver água aos fios
é a forma mais fácil, bebendo água. Então você tem que indicar isso para sua cliente também, que a melhor forma dela hidratar os fios é tomando água. É a forma mais eficaz. Fora isso, existem aquelas máscaras de hidratação que a gente tem no salão, para fazer uma hidratação ali de 10, 20 minutos, para devolver só brilho e maciez. Acaba sendo um tratamento bem superficial, porque ele vai agir na camada mais externa do fio. Na minha opinião, como profissional, eu não levo isso como um tratamento. Eu levo como tratamento, por exemplo, a nutrição. Por quê? A nutrição, ela não devolve água para o cabelo. O cabelo ressecado, ele não precisa de devolução de água, ele precisa de devolução de gordura. E a gordura, ela é depositada através das nutrições. E os principais princípios ativos de qualquer nutrição são aminoácidos e lipídios. Por isso que a gente consegue devolver essa gordura para o cabelo. Naturalmente, os fios eles já produzem essa gordura natural. Porém, com processos químicos, uso de secador, a água, a gente vai perdendo essa gordura natural. Por isso que a gente tem que repor, principalmente os cabelos que são quimicamente modificados, seja na cor, seja na estrutura. Se eu entro com uma nutrição capilar em um fio que ele está com falta de lipídio, com falta de aminoácido, com falta de gordura, ela cria uma espécie de selagem no fio. Obviamente, de uma forma devagar. Então, conforme eu vou fazendo essa aplicação dessa nutrição, eu vou repondo essas gorduras. Esses nutrientes, eles vão segurando ainda mais a hidratação que está ali no fio. Ele sela essa cutícula, então tudo que está ali dentro do fio permanece por mais tempo. Por isso que é importante a gente ter esse tratamento nos cabelos, seja cabelo com química ou seja um cabelo natural. Mais uma vez, quanto maior a minha frequência, mais resultado eu tenho. Tem alguns profissionais que perguntam, né? A minha cliente, ela tem muito frizz, eu consigo reduzir esse frizz com tratamento? É possível? Claro que é, porque o frizz é um desequilíbrio do pH do cabelo. Esse desequilíbrio acontece por falta de lipídio, por falta de aminoácido, por falta de gordura. Ao mesmo tempo que eu estou devolvendo isso, eu vou ter sim uma redução de frizz, talvez uma redução de volume com as sessões que eu vou aplicando nesse cabelo. Obviamente, eu não posso prometer para minha cliente que ela, na primeira aplicação, ela vai ter uma redução de frizz impressionante, como se eu tivesse feito aí um alinhamento de fios, por exemplo. Mas é possível a gente reduzir sim com o tratamento. As nutrições, elas agem também na camada mais externa do fio. Então, a frequência desse tratamento tem que ser maior. Dependendo do cabelo, a gente faz aí uma nutrição uma vez por semana. Se o cabelo está precisando muito de tratamento, acabou de passar, por exemplo, por um processo de descoloração, aí a gente precisa entrar com pelo menos 2 vezes na semana. Há uma outra forma também da gente devolver essa gordura para o cabelo. As famosas umectações. São usados óleos, óleo de coco, óleo de rícino, até o azeite. Esses óleos, eles não são tidos como tratamentos. Por quê? Eles devolvem sim aí gordura para o fio, mas eles vão devolver apenas emoliência, brilho e maciez. Os óleos, eles são um pouquinho mais difíceis de ser usados. Por quê? Porque não é todo cabelo que aceita qualquer tipo de óleo. Então, obviamente, dentro dos salões, os profissionais, nós profissionais, temos que usar aí das tecnologias dadas pelas marcas. E os óleos normalmente são usados aí pelas clientes em tratamentos em casa, mas sempre existem essas perguntas. Eu uso o óleo de coco, o que você acha? Alguns cabeleireiros não gostam, mas eu particularmente como profissional, eu acho que é interessante sim a cliente fazer o uso de óleos. Se ela gosta e se dá um efeito legal no cabelo, super bacana. O que é importante frisar para a cliente é que os óleos, eles não têm poder de reconstrução nos fios, é diferente. Os óleos, eles devolvem sim emoliência, devolvem brilho, mas antes um cabelo tratado com óleos do que sem nenhum tipo de tratamento. As nutrições caseiras, elas são bem frequentes. Está na moda cuidar do cabelo, ter esses cuidados em casa.
Eu acho válido, eu acho super válido. Tem muitos profissionais que não gostam, né? Que as clientes usam aí essas receitas caseiras, essas umectações com óleos e tudo mais. Eu acho que assim, o que não é legal são esses produtos que tem algumas marcas que vendem produtos que só proporcionam maciez e brilho. Tem vários produtos desses no mercado. E eu acho que esses produtos não são legais, porque eles interferem quando o assunto é cor, por exemplo. A tecnologia desses produtos para deixar esse cabelo super emoliente, super macio, instantaneamente, eles criam uma barreira no fio. E aí quando você vai mexer com cor, que é o que a gente mais faz dentro do salão, você chega num ponto que você não consegue mais atingir uma altura de tom. Então o que eu acho que é importante nós profissionais é passar para as clientes que esse tipo de tratamento eles não reconstroem uma fibra. Se ela tem a intenção de cuidar do cabelo para reconstruir a fibra, para deixar a fibra legal para receber um tratamento químico, não é esse tipo de produto que vai ser usado. Agora, óleo de coco, óleo de rícino, até o próprio óleo de azeite, abacate, babosa, enfim, essas receitinhas caseiras, elas vão proporcionar aí um tratamento superficial. Então vai trazer brilho, vai trazer maciez, mas não é potente o suficiente para reconstruir uma fibra. Agora a gente vai falar sobre reconstrução dos fios, que na minha opinião é um dos melhores tratamentos para a gente conseguir aí resultados incríveis. Por que um dos melhores tratamentos? Simplesmente porque nos salões, dentro do salão, nós profissionais trabalhamos com muitas químicas, cor, descoloração, etc. E é a reconstrução que nos proporciona essa força. O próprio nome já diz, né? Reconstrução. A gente reconstrói a fibra capilar. Qualquer tratamento, ele demora um certo tempo para você conseguir ver esse resultado. O que vai definir isso? A estrutura do fio que você tem ali na sua cadeira. Ela pode ser de diversas formas. Eu posso ter um fio que eu vou precisar de 2 reconstruções, eu posso ter um fio que eu vou precisar de 4 reconstruções. Isso vai depender muito da avaliação que a gente vai fazer antes. A reconstrução capilar, ela pode também ser chamada de reposição de massa. Aí depende da marca que você vai estar usando, mas é a mesma coisa. O que é reconstrução capilar? É uma sequência de produtos, na maioria das vezes com base com queratina, que vai devolver algumas estruturas naturais dos fios, que elas foram perdidas aí em alguns processos químicos. Descoloração, coloração, alisamentos. Nesses processos a gente vai perdendo essa massa do cabelo. E isso causa frizz, isso causa o desequilíbrio do pH do cabelo, isso causa a quebra, ponta dupla. E a nossa cliente vem até o salão para resolver todo esse problema. E a reconstrução que vai devolver isso para a gente. As reconstruções, elas dependem muito da tecnologia de cada marca. Então você vai ter um resultado mais rápido, mais eficaz, se a marca que você escolhe trabalhar, ela utiliza de nanotecnologia. A nanotecnologia, ela reduz esse tempo de ação do produto. Então, enquanto numa reconstrução normal eu tenho que aplicar aí 4, 5, 6 vezes, uma reconstrução que a marca utiliza de nanotecnologia, eu posso ter menos aplicação e o resultado melhor. Na maioria das vezes, na maioria das marcas, as reconstruções, elas variam um pouco as suas bases. Como eu já disse, a base mais frequente é a queratina. Mas elas podem ter outros princípios ativos, por exemplo, proteínas, minerais, biocolágeno, elastina, entre outras vitaminas. Quando a base dessa reconstrução é de queratina, nós temos que tomar um certo cuidado na aplicação. Eu não posso fazer uma aplicação muito frequente. Por quê? A queratina, ela enrijece o fio. Ou seja, se eu tenho um fio que ele está poroso, ele precisa ser reconstruído e eu entro com esse tratamento em dose maior do que o necessário, eu tenho um resultado contrário do que eu quero. O ideal é que a gente tenha aí pelo menos uma vez por semana uma reconstrução e entre esse tratamento a gente entra com uma nutrição ou até uma hidratação para equilibrar esse tratamento. Se o cabelo estiver extremamente poroso, extremamente danificado, não é o caso de uma reconstrução, como muitos profissionais escolhem. A melhor opção é começar com uma nutrição. Por exemplo, eu tenho aí um cabelo que acabou de sair de um processo químico, teve aí um nível de porosidade assim
altíssimo, foi exposto com pó descolorante, esse cabelo ele está extremamente elástico, ele está poroso, ele está com as pontas quebradiças. Se eu entro com um processo de reconstrução logo no primeiro tratamento, eu não vou ter o efeito de reconstrução que eu desejo. Eu preciso entrar com o quê? Com uma nutrição. Por quê? Eu preciso preparar esse cabelo para depois receber essa base reconstrutora e aí a gente começar a construir de novo essa massa capilar. Agora eu vou falar para vocês como a gente vai usar PH Plex como reconstrutor dos fios. O PH Plex, como vocês já sabem, vem acompanhando, ele religa as pontes e as cadeias dentro do fio. Nós falamos nas últimas aulas sobre esse tratamento durante um ato químico, um ato de coloração, um ato de descoloração. Como eu posso usar esse mesmo produto como forma reconstrutora? Eu posso fazer isso? Sim. Nós temos aqui o passo 1 e passo 2, tá? O passo 1, nós temos o pH 9, ou seja, ele é alcalino. Ele está na mesma medida do que o processo químico que a gente faz. Então, ele está na mesma medida aí de pH de que um pó descolorante, na mesma medida que uma coloração. E eu tenho o passo 2, que tem o pH 5, ou seja, eu tenho um pH ácido, o pH ideal para a gente ter as estruturas, as escamas do cabelo fechadas. Isso me traz emoliência, isso me traz brilho, isso me traz a cutícula mais selada. Como que eu vou criar essa reconstrução? Eu tenho um produto que me traz emoliência e eu tenho um produto que me traz rigidez, que me traz reconstrução, tá? Então eu vou misturar os dois. Os dois. Eu coloco passo 1 e passo 2 e misturo esses dois produtos. Eu tenho o passo 1 que é mais líquido e eu tenho o passo 2 que é mais pastoso. Eu vou criar uma máscara reconstrutora. Mas por que esse produto é capaz de reconstruir um fio? Simplesmente porque ele tem na sua composição como agente, como princípio ativo, ácido málico. Ácido málico, ele simplesmente reage e religa todas as pontes que existem dentro do fio. Em outras palavras, a gente enxerga no fio uma certa rigidez nos fios. Ou seja, se eu tenho um cabelo que ele está emborrachado, ele está quase ali quebrando, né? Você puxa ele, ele começa a se desfazer. Eu preciso de dar rigidez para esse fio. Passo 1 vai trabalhar nisso, ao mesmo tempo que o passo 2 vai fechar a cutícula e deixar esse tratamento ali dentro do fio, selando a cutícula, me dando brilho e maciez. O que acontece e que muitos profissionais acabam se esquecendo disso? A gente precisa de rigidez nos fios, mas eu não posso ter essa rigidez em uma escala maior. Por quê? Porque daí, em vez de ter uma rigidez saudável, eu vou ter uma rigidez e eu vou ter um endurecimento da fibra. Esse cabelo não vai ter balanço, esse cabelo ele vai ficar estático. E não é isso que a nossa cliente procura. Eu posso sim usar PH Plex passo 1 e passo 2 como forma de tratamento. Eu tenho uma cliente que vai passar por um processo de luzes e aquele cabelo, neste momento, ele não aguenta esse processo. Eu posso entrar com passo 1 e 2 e criar, sim, um cronograma capilar com o PH Plex para preparar esse fio para, então, entrar nesse processo de luzes ou de coloração. Passo 3, ele é uma nutrição aos fios, tá? Passo 3, ele tem pH 5, ou seja, o pH ideal para a gente devolver aí estabilidade para o fio, nutrição, gordura. O pH 5, ele me dá a oportunidade de selar a cutícula dos fios e deixar esses fios sedosos, brilhantes, ter caimento, ter movimento nos fios. Também o princípio ativo é ácido málico, por isso é uma nutrição diferenciada. O que é o ideal? Você indicar para sua cliente o uso semanal do passo 3. Porque aí você vai ter, além do tratamento que foi feito dentro do salão, com o passo 1 e 2 e durante todo o procedimento que você já fez no cabelo da sua cliente, ela vai manter esse tratamento. Esse tratamento você pode tanto fazer dentro do salão, como passar para ela a compra desse sachê e ela mesma fazer esse tratamento em casa, o que é uma ótima opção. Porque muitas clientes têm essa coisa de que eu não vou vir toda semana no salão, eu não trato o meu cabelo, eu não faço tratamento no meu cabelo porque eu tenho que vir até o salão. A PH Plex disponibiliza o sachê.
e aí você pode indicar para ela o uso semanal. Eu só indico o uso 2 vezes por semana se esse cabelo ele precisa realmente de muita nutrição. Mas se é um cabelo que está só mantendo ali o tratamento, 1 vez por semana, um sachê de PH Plex passo 3. Inclusive, a PH Plex tem essa embalagem, que nós chamamos ela de display, que ela vem com 25 sachês de passo 3. Especificamente para o uso do profissional, caso ele aplique na sua cliente dentro do salão, ou para a cliente levar para casa e ter aí seu cabelo nutrido. É importante dizer que é um procedimento de nutrição, de tratamento. Não é apenas uma máscara de hidratação que vai hidratar os fios por fora e ter só aquele caimento, aquele brilho instantâneo. É um tratamento de nutrição, ou seja, a cliente que faz coloração, que faz mecha, é importantíssimo o uso desse produto aqui 1 vez por semana. É fácil, é rápido, é 10 minutos de pausa e você tem um cabelo extremamente nutrido. Para você profissional que está assistindo essa aula, a PH Plex preparou um super desconto para você adquirir o produto aí no seu salão. Então é só acessar o link que está na descrição e digitar na área de cupom ACADEMIA. Aproveite! Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, do nosso conteúdo. Tenho certeza que vai agregar no dia a dia de vocês aí dentro do salão de vocês. Se você ainda não assistiu os conteúdos anteriores, acesse aqui no nosso site. Tem todos eles disponíveis. Eu e a PH Plex vem trazendo para vocês tecnologia e muito conhecimento. Eu espero você na próxima aula. Tchau, tchau.